Boa tarde mais uma vez a todos. Estamos no dia 15 de julho de 2021. Estamos seguindo a ordem da pauta. E aqui é a reunião da segunda turma, segunda Câmara, segunda sessão de julgamento do CARF. É importante assinalar. E ficamos com alguns processos da pauta da manhã de hoje ainda por julgar, tá? E vamos enfrentá-los na ordem da pauta. E, além disso, e tem depois, mais à frente, vamos também voltar uma vista de mesa coletiva, mas mais à frente. Então, o próximo processo é um bloco de processos do mesmo contribuinte, item 7982, o Instituto Vox do Brasil Pesquisa e Participações, e o relator é o Dr. Leonan Rocha de Medeiros, a quem eu passo a palavra neste momento, e dando mais uma vez a boa tarde a todos. Obrigado, presidente, pela palavra. Boa tarde a todos. Iniciando a sessão do último dia. Contribuinte Vox do Brasil Pesquisas e Participações Limitada, PP. Vou iniciar na sequência. Item 79, ele é de contribuições relativas aos segurados. Já esclareço de antemão que o item 80 segue o mesmo racional dos 79, a despeito de que o 80 é o patronal e o 79 é os segurados, mas o racional será o mesmo. Então, até o dispositivo será o mesmo. Vai ter alguma diferença relevante para ensejando votações separadas ou podemos fazer mesmo? Eu sugiro que seja conjunto, porque não tem nenhuma diferença. Ok, 79 e 80, então, vamos examinar agora, né, conjuntamente, ok. Conjuntamente. Cuida-se de recurso voluntário relativo à decisão da sexta turma da DRJ de Belo Horizonte, que, por unidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação. A temática desse processo, ela é até de mérito, ela é até relativamente simples. Foram feitos pagamentos aos sócios da empresa. E esses pagamentos, os sócios, uma vez indagados pela fiscalização, os sócios disseram que tinham recebido esses pagamentos a título de restituição por multos que eles tinham feito à empresa, enquanto partes relacionadas. A fiscalização não concordou com esses multos, pediu para se fosse comprovado as operações de empréstimo, e os sócios não comprovaram. E houve o lançamento. Eles se resignaram, na DRJ eles alegaram que o lançamento era por presunção, e a DRJ disse que não, que a fiscalização poderia reclassificar e entender como remuneração, já que os multos não estavam provados. O contribuinte se insurgiu contra o lançamento, nesse ponto, dizendo que o lançamento é presuntivo. E basicamente é essa a temática, e tem uma questão de decadência. Eu peço vênia para ir direto ao voto, feito esse breve relato. Voto. Admissibilidade. O recurso atende a todos os pressupostos, então, por conseguinte, estou conhecendo o recurso. Eu anotei aqui quando foi quando foi protocolado, e comprovo aqui que foi tempestivo para os senhores verem. Mérito. Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo. Inicialmente, eu aprecio primeiro a questão da decadência e peço a atenção de todos. A defesa advoga que se operou a decadência do lançamento, pois a notificação ocorreu em 27 de dezembro de 2010, enquanto os fatos geradores são do período de janeiro de 2005 a setembro de 2006. Esse período de apuração aqui vai ser para todos os 4 processos. Janeiro de 2005 a setembro de 2006. Assim como a notificação dos 4 processos vai ser dezembro de 2010. A DRJ entende que não houve pagamento, pois não se antecipou qualquer recolhimento das contribuições que incidiram sobre os valores em questão. Vê se contesta a incidência tributária sobre a verba nele arrolada, que é esses tais pagamentos de multa, a título de multa, restituição de multa. E, por conseguinte, se aplicaria o artigo 1731 do CTN. O recorrente insiste com a tese de decadência, com base no parágrafo 4º do 150 do CTN, e requer a reforma do julgado,
Ademais, afirma que, aspas, efetuou recolhimentos das contribuições previdenciárias que entendia devidas, referentes ao período autuado, tal como evidenciam as guias de recolhimento já anexadas aos autos. Consta no auto de infração que, em termos gerais, a pessoa jurídica autuada procedeu com recolhimentos de contribuições previdenciárias no período. Então, consta no auto de infração essa informação. Apenas não recolheu as específicas rubricas lançadas. Veja-se a seguinte passagem do relatório fiscal, folha 88, abre aspas. Os créditos apurados neste auto de infração incluem os levantamentos que as diferenças e as efetivamente recolhidas encontradas nas remunerações pagas aos sócios da empresa levantamento PL. Fecha aspas. O levantamento foi baseado em livro diário Razão e em guias de GPS, além de GFIP e nos próprios contratos de multa e recibo de pagamento, o que reafirma que ocorreram pagamentos, já que se considerou a GPS no lançamento. Consta ainda nos autos juntadas com a impugnação duas específicas GPS, embora apenas relativas a uma única competência, que é a 5/2005, sendo uma parte dos segurados e a outra patronal. Esse processo é de segurado, 79, e 80 patronal. Lá também tem essa guia. Consta outro sim recibo de entrega de arquivos digitais com informações sobre entrega de relação dos arquivos digitais MANAD para fiscalização. Essa informação vai estar na folha 68, na folha 74 e na folha 77. Nesse contexto, tenho em mente que houve pagamentos no período, especialmente considerando que foi afirmado no relatório fiscal que, abre aspas, os créditos apurados nesse auto de infração incluem os levantamentos que as diferenças e as efetivamente recolhidas, encontradas nas remunerações pagas aos sócios da empresa, fecha aspas, folha 36. Deste modo, aplica-se o parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, de forma que, se notificado em 27/12/2010, tem-se a decadência do lançamento até a competência 11/2005. Aliás, a hipótese da súmula CAF 99, que diz, para fins de aplicação da regra decadencial prevista no 150, parágrafo 4º, para contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado do recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador. Desse modo, eu estou acolhendo parcialmente a decadência, reconhecendo a decadência do lançamento até a competência 11/2005, inclusive, considerando que a notificação é de dezembro de 2010 e o período autuado é janeiro de 2005 a setembro de 2006. Com relação aos contratos de mútuo, que o contribuinte se resigna dizendo que foi um lançamento por presunção, eu entendo que o contribuinte, apesar disso, a fiscalização pode sim reclassificar e caberia ao contribuinte produzir prova de que houve efetivamente esses mútuos e que, portanto, os valores que eles receberam se tratava de restituição desses mútuos. Ocorre que o contribuinte, a todo tempo, diz que foi um lançamento por presunção, mas ele não comprova que houve operação de mútuo. A fiscalização e a DRJ vão mais além, dizem também que, além de ter que se comprovar a operação, teria também que haver assinatura, reconhecida em firma em cartório, e o registro em cartório. Eu até penso que o registro em cartório e assinatura, reconhecimento de firma, seriam dispensáveis, mas é indispensável, tem que ser comprovado que houve efetivamente a operação de mútuo. Então, no mérito, efetivamente, eu estou entendendo que o mútuo não restou comprovado e, portanto, a entrega desses valores aos sócios passa a ser base de cálculo de contribuições previdenciárias, como o salário de contribuição, pois se caracteriza como remuneração para fins previdenciários. Então, sem razão, o contribuinte nesse capítulo da questão dos empréstimos. Então, por conseguinte, dou provimento parcial ao recurso para declarar a decadência do lançamento até competência novembro de 2005, inclusive. É o mesmo dispositivo por 79, é o mesmo dispositivo por 80. A fiscalização, os relatórios são todos iguais e a documentação também espelha uma da outra. 79 é os segurados e 80 é o patronal. É como voto. Obrigado, Leonardo. Está aberto aí o tempo para dúvidas.
O processo é Entendi. até curto, é 120 páginas, 100 páginas. E se ninguém tem nenhuma consideração, vou passar a palavra para o doutor Mário para iniciar a votação. Obrigado, presidente. Acho que está bem fundamentado. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho. Acompanho também. Eu voto pelas conclusões por conta da questão do mútuo, porque eu tenho falado, né, e eu realmente sigo a corrente que diz que o mútuo ele precisa estar registrado, ter reconhecimento, enfim. Então, por isso eu voto pelas conclusões. Compreendo. Com o relator. Com o relator. Também com o relator, então ficou parcial provimento para declarar a decadência do lançamento até 9 de 1 de 2005, inclusive, voltou para as conclusões conselheira Sônia Queiroz. E esse é o dispositivo para o 79 e 80, tá? Perfeito. Eu passo a palavra para o Leonan, novamente para o 81, acho que é o próximo, né, Leonan? É o 81. Presidente, o 81 trata-se de um CFL 59, vou fazer uma apresentação bem resumida, porque ele é totalmente vinculado, tanto o 81 como o 82 é totalmente vinculado ao o 79 e 80, eles são acessórios, 81 e 82 são acessórios. Então, o 81 é CFL 59, por deixar de arrecadar as contribuições dos segurados. Então, como eles não reconheciam esses pagamentos como salário de contribuição, não houve o recolhimento. Como a gente no principal está dizendo que é salário de contribuição, então se caracteriza a infração do CFL 59, e, portanto, o dispositivo é negar provimento ao recurso. Com relação à decadência, que ele também alega no 81, não haverá, porque a gente aplica a súmula CAF 148, aplicando o artigo 173, porque a contagem fica diferente, porque é obrigação acessória. Então, é negar provimento. Okay, É consequência lógica. Não, assim, só um pouquinho. A Sônia quer fazer uma consideração, eu também vou dar uma olhada de novo. Leonan, nesse caso, ele volta a falar do mútuo, ele volta a discutir a questão do processo principal, é isso? Também, porque exatamente o não ter arrecadado, exatamente porque ele vai dizer que não tinha que arrecadar porque não é a remuneração, é a restituição do mútuo. Tá bom, tá bom. Então, daí o correto é eu votar pelas conclusões também, por conta da... Sim, né? com certeza. Tá bom. Obrigada. Nesse parte, o fundamental mesmo, você abrir lá o voto fundamental exatamente casando com a decisão do principal e citando aquela arrazoada. Mais um pouquinho, tá, Leonan? Tá certo.
Ok, vamos prosseguir a votação, então. Mário, como vota? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Acompanho também. Eu acompanho pelas conclusões, feita a ressalva aí com relação ao mútuo. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Foi só um reparo, né? Tem que ser rápido aqui, porque começa a fazer o barulho aqui em casa, mas, assim, na verdade, essa autuação independe do número de períodos, né? Então, ainda que fosse... eu acho até que se consideraria decaída lá o principal, para aqueles... eu acho que é interessante acrescentar esse aspecto de que ela independe, mesmo que não houvesse decaído, entendeu? Havendo uma pequena parte, ela manteria o mesmo valor. Que é daquele tipo, você lembra? Só tem um pedaço, ela não muda. Tá? É uma sugestão que eu faria apresentando o voto. Tá, mas eu acompanho o relator também, integralmente. Aí ficou negar provimento, voto pelas conclusões da Sônia, e o 82, por favor. O 82 é muito parecido com o 59, ele também é uma obrigação acessória, vinculado ao principal. E aqui é o CFL 30, no 82, CFL 30, que diz que a folha de pagamento não foi preparada adequadamente. Não foi preparada adequadamente por quê? Porque não tratou como remuneração esses pagamentos de mútuo. Então, é isso. Como a gente no principal disse que é remuneração, então a folha foi preparada de forma inadequada, faltou informações, e, portanto, se aplica o CFL 30 e é mantido o lançamento. Também não há decadência, também por aplicar a súmula CAF 148, no qual diz que a obrigação acessória não segue o 150, segue o 173. Então, negue provimento ao recurso, é como voto. Ok, para mim é só as mesmas considerações, nessa multa é valor fixo, então ainda que tivesse decadência não ia fazer diferença, eu acho interessante acrescentar, tá, na fundamentação. Eu acrescentarei. Ok, mas de resto, passo a palavra para o Mário para iniciar a votação aí, ou se alguém tiver alguma consideração também, né? Se não, passar para o Mário. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Acompanho também. Eu acompanho pelas conclusões, pelos motivos já esposados. Acompanho. Acompanho também. Também acompanho, então passamos para o 83, né? Agora, que é outro contribuinte, né, Leonardo? O 83 é outro contribuinte, ele é mais extenso, ele é daqueles processos bem antigos, previdenciário, ele teve alguns senões processuais, que é importante acompanhar, inclusive tem uma questão de conhecimento parcial aqui dos recursos, sabe? Tem 2 recorrentes e tem um conhecimento parcial, tem uns detalhes bem... É importante a leitura do relatório e tudo mais, eu vou dar seguimento ao 83 então, presidente. Novamente, boa tarde a todos. Item 83, o recorrente é frigorífico Guzera Limitada. Cuida-se de recurso voluntário relativo à decisão de primeira instância, proferida em julgamento monocrático, lá de idos de junho de 2005, consubstanciado na decisão notificação tem um número, da Delegacia da Receita Previdenciária em Belém do Pará, da antiga Secretaria da Receita Previdenciária, procedimento anterior à Lei 11.457 de 2007, que criou lá a Super Receita, complementada e aditada pela decisão proferida em julgamento monocrático datado de outubro de 2006, então a decisão foi complementada por uma outra, consubstanciada na decisão notificação número tal, está aí nos autos, que julgou procedente em parte o lançamento, acolhendo parcialmente as defesas administrativas com natureza de impugnação do processo administrativo fiscal de números, eu destaco aí, aditadas por manifestação à diligência fiscal, bem como aditada por peças recursais à primeira decisão do juízo de piso apreciadas como impugnação complementar, considerando que a primeira decisão foi revista de ofício, cujo acórdão restou assim emendado. E eu vou ler só os trechos de destaque, fixou teses. A verificação de elementos capazes de alterar a base de cálculo do lançamento do crédito previdenciário obriga a administração pública a prover
a promover sua retificação. Não pode ser cobrados na responsabilidade solidária os valores correspondentes às contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos denominados terceiros. Então, foi excluída a parte de terceiros, então não tem terceiro nesses autos. A primeira decisão, revista de ofício, conforme acima comentado, tinha sido assim emendada, e aqui é o ponto que começa a importar. Grupo econômico de fato, responsabilidade solidária, contribuição previdenciária do produtor rural, pessoa física, sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural decorrente da subrogação, contribuições da empresa e do segurado, contribuição não recolhida. A temática até já pacificada nesse conselho de todos conhecida, com relação à subrogação do produtor rural da receita bruta. Se no exame da documentação apresentada pela notificada, bem como através de outras informações obtidas em diligência, a fiscalização constatou a formação de grupo econômico de fato, não há como negar a legitimidade de procedimento fiscal que arrolou as empresas componentes do grupo e seus sócios como sendo corresponsável pelo crédito previdenciário lançado. A empresa, na condição de adquirente de produto rural, é responsável pelo recolhimento das contribuições devidas pelo produtor rural, pessoa física, prevista no artigo 25, inciso 1, e inciso 2 da Lei 8212, ficando subrogada para esse fim nas obrigações desses segurados, conforme preceitua o artigo 30, inciso 4 da Lei 8212. Essa é a parte temática de mérito, é conhecida e é mantida nesse conselho. A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições de segurados a seu serviço e a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre remunerações pagas e devidas ou creditadas a qualquer título de segurados a seu serviço. O lançamento foi bem fundamentado, foi bem relatado nesses termos, e apesar de posteriormente revista de ofício. Trata-se de crédito previdenciário lançado por aferição indireta, referente a contribuições para a Seguridade Social incidentes sobre comercialização de produtos rurais adquiridos por produtor rural pessoa física, pois trata-se de frigorífico, por aquisições de bovinos e bubalinos, remuneração paga a segurados contribuintes individuais, remuneração paga aos segurados empregados, tendo por base de cálculo valores constantes em RAIS, extraído de sistema QNIS. Reclamatórias trabalhistas também foram objeto de análise. Os auditores fiscais informaram que apuraram o crédito por aferição indireta em virtude da empresa, após solicitação através de termo de intimação fiscal, não ter fornecido todos os documentos necessários. Aí fez os levantamentos aqui dessas matérias, vou pedir para avançar. O lançamento abrange rubricas segurados, empresas, segurados SAT, financiamentos, benefícios concedidos em razão do grau de incidência e capacidade laborativa, contribuinte individual. Foram arrolados como corresponsáveis solidários pelo crédito previdenciário as empresas Frigorífico Paragominas, S.A., Frigorífico Cimental Limitada, Frigorífico Centauro Limitada, Brasileira Indústria e Comércio Limitada, Solução Indústria e Comércio Limitada, Coqueira Indústria e Comércio Limitada e De Amazônia Indústria e Comércio Limitada, porque verificou-se a formação de um grupo econômico de fato entre elas, intitulado Grupo Uliana. Adicionalmente, o acordo complementar assim relata a questão. Trata-se de crédito previdenciário lançado pelos auditores fiscais do INSS por aferição indireta. Os auditores fiscais informaram no citado relatório que apuraram o presente crédito previdenciário por aferição indireta em virtude de a empresa, após solicitação, não ter fornecido todos os documentos necessários ao desenvolvimento da ação fiscal. A empresa apresentou contrato social e alterações, RAIS e nenhum documento relativo à compra e venda de gado e derivados do abate. Aí o avanço da diligência. Em dezembro de 2003, foi emitido o despacho de folhas encaminhando os presentes autos ao Serviço de Fiscalização para que fossem tomadas as seguintes providências. A. Emissão de relatório fiscal complementar com a finalidade de retificar o período abrangido pelo lançamento, assim como excluir o texto que faz menção à cobrança de contribuições decorrente de comercialização de produto rural quando adquirido produto rural pessoa jurídica. B. No citado relatório deverá constar também caracterização do grupo econômico de fato e a relação de todas as pessoas físicas e jurídicas envolvidas no respectivo grupo. C. Emissão de relação de corresponsáveis complementar, incluindo todas as pessoas físicas e jurídicas vinculadas ao grupo econômico. E D. Intimação de todas as empresas integrantes do mencionado grupo econômico, reabrindo seus prazos para a defesa. Em cumprimento do despacho, o autor fiscal notificante se pronunciou às folhas informando o seguinte: A. Que emitiu o relatório fiscal complementar onde foram sanados os quesitos da análise, quando dá o mérito, e no que respeita ao grupo econômico de fato, reabrindo o prazo de defesa ao contribuinte. B. Encaminhou o mencionado relatório juntamente com as cópias dos autos de infração e notificação fiscal de lançamento de débito das demais empresas arroladas no grupo econômico. Foi enviado a todas as empresas para que no prazo legal apresentasse defesa. Defesa administrativa, impugnação, lançamento e instauração do procedimento de revisão. A defesa administrativa, com natureza de impugnação do processo administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da revisão do lançamento, foi apresentado pelo recorrente, conforme relatório do primeiro acordo, posteriormente revisto de ofício, no acordo complementar, pelo que peço o venha para reproduzir. Sobre as seguintes argumentações, que para que ocorra desconsideração da pessoa jurídica, seria necessária a comprovação da existência de vinculação formal e material no processo de formação de cada ato mercantil, pois que inferência dos auditores fiscais de a empresa autuada integrar um grupo econômico de fato não corresponde à realidade efetiva. A desconsideração é conflitante com os princípios que asseguram a personalidade social. Que no relatório de autoria e documentos que o instruem, não existe evidência de prova concreta da formação do grupo econômico. Alega que a autoridade fiscal se limita a tecer referências imprecisas. Admite que possui vínculo jurídico hierárquico. Informa que teria objeto social, comercialização e venda de carne para o desenvolvimento de suas atividades, e as outras empresas teriam outros objetivos. Né? Eu vou avançar aqui na leitura, acho que está bem delimitada a matéria. Os auditores fiscais considerados ainda como base, isso fala o contribuinte ainda, e resignado. Os auditores fiscais consideraram como base de cálculo da comercialização do produto rural operações mercantis estranhas aos objetivos sociais da requerente, uma vez que engloba vendas mercantis efetuadas por terceiros, que é a questão da subrogação, e com isso se insurge. E aí fala da questão do fundo rural. Aí eu peço para avançar na leitura. Adicionalmente, o acordo complementar, que foi proferido em revisão de ofício, assim relata a questão. A notificada apresenta a defesa solicitando em sede preliminar nulidade em virtude da sujeição passiva, sem correspondência com o princípio da tipicidade tributária. No mérito, pede a revisão. Depois faz um aditamento, a impugnação, e interpôs tempestivamente aditamento à defesa inicial, através da qual manifesta novamente a inconformação contra o lançamento, aduzindo em linhas gerais os mesmos fatos e fundamentos inicialmente apresentados. No entanto, no que respeita aos novos argumentos, pede a nulidade do presente lançamento e do complementar. Ressalta que tivesse sido perfeitamente emitida a notificação originária, não haveria necessidade de a autoridade fiscal revisioná-la unilateralmente e arbitrariamente. Esclarece que a NFLD são peças básicas delimitadas do litígio. Do recurso. Após análise da impugnação e do aditamento apresentados, emitiu-se uma nova decisão de notificação, que julgou o lançamento procedente. Considerando tratar-se de devedores solidários, os componentes do grupo econômico de fato, grupo Uliana, foram cientificados nas seguintes datas. Aí tem uma tabelinha aqui com todas as datas, página 11. O responsável solidário de Amazônia apresentou recurso tempestivo. A Solidária alega, em linhas gerais, os mesmos fatos e fundamentos constantes de defesa inicialmente apresentados pelo contribuinte principal. A notificada apresentou recurso intempestivo. Não houve apresentação do recurso pelas demais empresas componentes do grupo econômico. Do acordo recorrido. Após prolação da primeira decisão de mérito na instância COR, que mantinha integralmente o lançamento, conforme bem sintetizado em ementa, sobreveio peças recursais aos autos, sendo recursos voluntários do contribuinte e da corresponsável de Amazônia. Em seguida, antes que o processo fosse remetido à segunda instância, a autoridade julgadora de piso realizou revisão de ofício e proferiu novo acórdão, a título complementar e integrativo. Na decisão integrativa, se reconheceu que não existe solidariedade em relação à cobrança de contribuição para terceiros. Foi ponderado que, em relação a esta obrigação previdenciária de terceiros, não existe responsabilidade solidária entre os participantes do grupo econômico, nos termos do artigo 155 da Instrução Normativa INSS DC 70/2002, vigente à época do lançamento. Dessa forma, foi determinada unicamente a exclusão da contribuição destinada a terceiros do lançamento, devendo para este ponto, relativo a outras entidades e fundos, ser emitida NFLD da parte de terceiros exclusivamente em nome de cada empresa. Ato sucessivo, abriu-se novamente prazo para pagamento ou apresentação de recurso voluntário, tanto pelo contribuinte quanto pelos corresponsáveis. Apenas o contribuinte apresentou recurso voluntário, após essa decisão integrativa. No recurso voluntário, o contribuinte assim se manifesta, folha 630. E é só isso o recurso. As razões das defesas apresentadas nos autos do presente processo administrativo não foram devidamente apreciadas pela seção de recursos. Considerada, portanto, a competência desse Conselho para rever a matéria objeto das impugnações, pretende a hora recorrente seja apreciada agora em sede de recursal toda a matéria de defesa juntada aos autos. Quanto ao depósito recursal, requer que seja considerado bem arrolado. Ante o exposto, requer que seja o presente recurso conhecido e provido nos exatos termos de tudo quanto se encontra impugnado no presente processo. Requer-se ainda o prazo de 15 dias para a juntada do instrumento de procuração. A defesa é unicamente isso. Então, esse é o recurso voluntário, folha 630.
Posteriormente, sobreveio a procuração da aplicação de ofício da súmula vinculante número 8 do STF. Após protocolo do recurso, daquele recurso lá de uma folha, folha 630, sobreveio o despacho da unidade de origem, afirmando se tratar de processo com período abrangido pela súmula vinculante número 8, e deste modo caminhou-se os autos para o setor de análise tributária, sendo proferido parecer técnico, indicando a decadência do lançamento nas competências 6 de 95 a 12 de 97, o que foi reconhecido de ofício pela autoridade administrativa na origem. De start, decotou-se do lançamento o período até 12 de 97, remanescendo o lançamento apenas nas competências a partir de 1º de janeiro de 98, sendo o período anterior afastado por decadência reconhecido de ofício em despacho decisório. E aí, em seguida, mandaram para o CAF, já que tinha esse recurso a apreciar. Admissibilidade do recurso voluntário do contribuinte de folha 630. O recurso voluntário do contribuinte, folha 630, atende a todos os pressupostos de admissibilidade. Eu estou sendo moderado aqui na análise, considerando que ele pediu no recurso de uma folha para reiterar os termos da impugnação. Por conseguinte, eu estou conhecendo o recurso. Aí, basicamente, eu estou fazendo um casamento junto com a impugnação e fazendo uma análise no método. Em passando, a peça recursal, folha 569, apresentada pelo contribuinte quando da prolação do primeiro julgado, perdeu seu efeito ante a prolação do segundo acordo integrativo, tanto que sobreveio nova modificação com abertura de prazo recursal e protocolo da respectiva nova peça recursal. Ele tinha chegado a apresentar um recurso voluntário, ele é de Amazônia, né? Com relação à primeira decisão, mas como a unidade de origem, a primeira instância da época, ela anulou a decisão primeira e fez uma segunda, eu estou dizendo que essa peça intermediária, esse recurso voluntário intermediário da primeira peça, ela perdeu o efeito, perdeu o objeto. Com relação ao recurso da AD Amazônia, a AD Amazônia apresentou um recurso voluntário da primeira peça, da primeira decisão, que foi anulada e feita uma nova. Como ela da segunda decisão, ela não se insurgiu, eu estou dizendo que aquele primeiro recurso voluntário da decisão anulada perdeu o efeito. Então, portanto, eu estou dizendo que não se conhece a peça recursal lá da de Amazônia, referente à primeira decisão, que foi posteriormente superada pela segunda decisão. Mérito. Quanto ao juízo de mérito do recurso voluntário do contribuinte, observe que o recorrente apenas solicita que sua defesa originária seja apreciada em segunda instância, por não terem sido devidamente apreciadas pela primeira instância, tendo reiterado os termos e nada mais acrescentado. Pois bem, não tendo apresentado razões específicas de inconformismo, mantendo-se reiterativo, passa a adotar, com a autorização da norma regimental, as razões de decidir da primeira instância, lá da decisão de notificação, por concordar com seus fundamentos. Então, como ele também pediu a replicação da impugnação, eu também estou replicando a decisão de primeira instância. E aí eu trago aqui, com relação à nulidade, é dito o seguinte: o lançamento fiscal foi lavrado em estrita obediência ao disposto no artigo 37.222, não contendo qualquer vício formal material. O relatório fiscal e anexo da notificação são suficientemente claros, relacionando os dispositivos legais aplicados ao lançamento e o fato gerador das contribuições devidas. A fundamentação legal do débito encontra-se no relatório de fundamentos legais. Constata-se que a notificação do fundamento fiscal do lançamento de débito atende aos requisitos de validade. Aí eu peço para avançar aqui na leitura. As empresas componentes do grupo econômico apresentam-se defesa aos créditos previdenciários contra si lavrados, não impugnando os créditos lançados contra as demais empresas do grupo. Da preliminar, cumpre analisar a questão da nulidade por vício formal alegada. O despacho de folhas foi emitido com a finalidade de sanar as seguintes incorreções e omissões: A. Período abrangido pelo lançamento. B. Exclusão do relatório fiscal do texto que faz menção à cobrança de contribuições decorrente de comercialização do produto rural pessoa jurídica. E C. Inclusão no relatório fiscal da acreditação do grupo econômico. E D. Inclusão na relação de corresponsáveis e intimação de todas as empresas. Note-se que eventuais incorreções e omissões não constituem vícios insanáveis, sendo passíveis de saneamento por meio de relatório fiscal e do relatório de corresponsáveis complementar ou substitutivo. Isto porque nem sempre o defeito do ato processual leva efetivamente à decretação da nulidade. O decreto 7235 assim dispõe. As irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade, serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhe houver dado causa ou quando não fluir na solução do litígio, que é o caso. Também a Lei 9784 regulamentou o processo administrativo no âmbito da administração federal, previu o artigo 55, posse de convalidação de atos administrativos defeituosos,
permitindo assim o saneamento. Assim, as incorreções e omissões, embora possa acarretar saciamento de defesa, constituem vício possível de saneamento através de relatório fiscal complementar substitutivo com ciência e reabertura de prazo. Nesse sentido, cabe salientar que foram os princípios reguladores do processo administrativo tributário, os motivadores do despacho que determinou a realização de diligência e, por conseguinte, saneamento das omissões e incorreções por meio do relatório fiscal e do relatório complementar. Assim, rejeita-se a nulidade arguida pelo impugnante. No tocante à emissão de mandado de procedimento fiscal complementar, para que fossem permitidas as modificações realizadas no relatório fiscal e no relatório tal, é dispensável, na jurisprudência exclusiva atual do CAF. O procedimento fiscal realizado junto ao impugnante, assim como conceituado como as ações objetivas à verificação do cumprimento das obrigações previdenciárias, a incluir o lançamento fiscal, foi corretamente precedido do MPF. Não pode prosperar o argumento de nulidade, por suposta falta de MPF. Convém salientar que não houve emissão de notificação de débito complementar como alego recorrente. Isso é importante saber. Não houve, portanto, violação ao princípio da unicidade do lançamento. Diante do exposto, rejeito a nulidade arguida. Houve apenas esclarecimentos via diligência. No que diz respeito à alegação feita pela defendente de que não integra o grupo econômico, os auditores fiscais apontam evidências relativas através do relatório fiscal e relatório fiscal complementar de folhas, comprovando a formação do grupo econômico de fato ligadas em atividades comuns, como a empresa Frigorífico Paragominas. E aí traz ampla caracterização sobre isso. Mas aí não tem recurso sobre essa questão. De Amazônia Indústria e Comércio Limitada, o grupo econômico de fato foi intitulado pelos autores fiscais como Grupo Uliana, em virtude do sobrenome do diretor-presidente do Frigorífico Paragominas, da CID Alberto Uliana. E forma ainda os autores fiscais que, através de ações fiscais realizadas junto à empresa Paragominas, Frigorífico Paragominas, o local de recepção da carne Paragominas para ser distribuída em Belém e municípios vizinhos, ocasião em que surge a quarta empresa, Coqueira Indústria, responsável pela distribuição para a De Amazônia. Referido fato foi comprovado em loco pelas autoridades fiscais, pois desenvolvidas da ação fiscalizatória deu-se em... Aí tem o nome da cidade. Esclarece que as empresas componentes do grupo econômico possuem como responsável pela contabilidade o senhor João Góes Xavier e pelo departamento pessoal o senhor José Reinaldo, que desenvolve as atividades em sala localizada no Frigorífico Paragominas. Considerando a não apresentação de toda a documentação solicitada, os autores fiscais notificados foram buscar informações de diversos órgãos públicos. E tem aí o nome dos órgãos. Objetivando a apuração das contribuições previdenciárias devido à ocasião em que os servidores desses órgãos demonstraram que conheciam a empresa como um grande grupo voltada para o mesmo objetivo. Evidencia os auditores que as empresas do grupo Uliana não prestaram adequadamente todas as informações contábeis e financeiras. Considerando que as empresas supracitadas estão sujeitas à mesma administração contábil, mesmo departamento pessoal e jurídico, os mesmos prepostos para as diferentes empresas, a mesma linha de atendimento aos auditores, a não apresentação dos documentos contábeis e financeiros utilizando artifícios como opção do simples, não espelham a sua realidade financeira nem a realidade da comercialização de produtos rurais. Conclui os auditores fiscais que ficou demonstrada a formação de grupo econômico. Cita como fundamento legal o inciso 9 do artigo 30 da 8212 e suas alterações, e o inciso 1 do artigo 124 do Código Tributário Nacional. No tocante às reclamações trabalhistas, é importante destacar a consonância dos reclamantes colocados no polo passivo às empresas Frigorífico Paragominas e as outras empresas do grupo lá também. Aí eu avanço aqui. Outro indício em que se baseia a fiscalização para caracterizar a formação de grupo econômico é a composição do quadro societário das empresas aqui tratadas, e aí tem um rol. Faz necessário frisar que a família Uliana está presente na maioria das empresas que compõem o grupo econômico também. A doutrina majoritária também no sentido de que é possível a configuração do grupo econômico de empresas quando citado grupo seja dirigido por pessoas físicas com controle acionário de diversas empresas, havendo um controle comum, pois a unidade de comando é única. Os demais só sempre tiveram uma relação direta com a empresa que integra o grupo econômico. Aí tem aqui também a transcrição. Isto posto, apesar de eu defender de considerar como inócuas e as evidências de que as empresas aqui tratadas estão sujeitas à mesma administração contábil, mesmo departamento pessoal e jurídico, mesmo endereço, mesmo preposto, mesmo sócio, mesma atividade, referidas evidências estão corroboradas por cópias de documentos anexados aos autos, comprovando, portanto, a caracterização do grupo econômico de fato. Não há como negar a interveniência das empresas uma das outras. Quanto ao contrato de prestação de serviço, não há que se negar também o envolvimento das empresas componentes do grupo econômico uma com as outras. Veja-se, a empresa Frigorífico Paragomina efetuou o contrato de prestação de serviço e abate com várias empresas do grupo. Aí tem uma relação aqui também. Aí eu avanço
Acho que está bem esclarecido. E a parte de mérito já com relação à aquisição do produtor rural pessoa física, a subrrogação, o inciso 9º do artigo 30 da 8212 é bem claro que as empresas com relação ao assunto. E a solidariedade fixada na legislação também, ela decorre do inciso 9º do artigo 30, as empresas integrantes de grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si solidariamente pelas obrigações decorrentes desta lei, da 8212. E aí, já fazendo o encaminhamento final, só avançar aqui. Conclusão. Não há, portanto, motivo que justifique a reforma da decisão proferida pela primeira instância, considerando a sua integralidade, já decotada a decadência do lançamento nas competências 695 a 1297, reconhecida de ofício na origem pela unidade lançadora. Neste sentido, em resumo, não conheço do recurso voluntário do corresponsável de Amazônia e conheço do recurso voluntário do contribuinte para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida no que foi apreciada. Já decotada a decadência do lançamento, reconhecida de ofício na unidade de origem. É o dispositivo de forma resumida. Não conheço do recurso do corresponsável de Amazônia e conheço do recurso do contribuinte para, no mérito, negar-lhe provimento. É o voto. Colegas... Aquele processo bem antigo da Previdência, ele é bem truncado, cheio de idas e vindas. Teve uma primeira decisão, depois anularam a primeira decisão. Já tinha tido recurso voluntário de duas partes. E aí eles anularam a decisão e proferiram uma nova, intimaram todo mundo novamente. E aí só uma das partes recorreu, dizendo, leia a impugnação. Era comum nessa época, né? Infelizmente, causa transtorno até hoje. A gente tinha muito vício formal, né? Os procedimentos da fiscalização eram, acho que, não sei como é que era a questão de manuais dele, mas não eram bem observados, tinha pretensão de defesa, enfim. Anulava e voltava tudo, na confusão. Mas, enfim, alguém tem alguma colocação aí a respeito? Então, vamos passar a votação. Mário? É só complementando que isso é comum nesse ramo, né, de frigorífico, essas empresas imbricadas justamente para distribuir a receita mesmo. Eu acho que foi muito bem relatado, eu acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho. Acompanho também. Também acompanho o relator. Com o relator. Com o relator também. Eu também com o relator, eu comungo aí da visão do Mário, né? Também já tive vários processos de frigorífico, tenho mais aí ainda para o próximo, ao longo desse semestre, tenho, e sempre a mesma situação, né? Inclusive envolvendo parentes e irmãos e briga de família, é uma coisa. Enfim, com esse voto, encerra a participação do Leonan nessa sessão, eu agradeço, tá? Obrigado, professor. E passo a palavra de agora diante quem vai comandar aqui vai reger a orquestra é a doutora Sara, com o item 84, terminando a pauta ainda da pauta prevista para amanhã de hoje, mas é um só. É o item 84, contribuições previdenciárias, e passo imediato a palavra à doutora Sara. Obrigada, boa tarde a todos. Esse primeiro processo 84 é da companhia Telsul Serviços S.A. Ele se refere a contribuições devidas pela empresa, cota patronal, inclusive de URAT, e também contribuições devidas a terceiros. Foi apurado sobre valores pagos a empregados a título de alimentação paga em pecúnia e não declarados em GFIP no período de janeiro de 2004 a novembro de 2004, no qual a empresa efetuou regularmente, em todos esses meses, pagamentos em pecúnia sobre a rubrica pagamento vale-refeição, de forma que, mesmo inscrita no PAT, o pagamento não se enquadra em nenhuma das modalidades do referido programa, esse é o que consta do auto de infração. Então, a contribuinte ela apresenta sua impugnação, por meio da qual ela argumenta, conforme foi relatado lá esse processo antigo também, né, foi analisado ainda pelo Serviço Contencioso da Delegacia da Receita Previdenciária em São Paulo. Ela traz uma série de questões preliminares, questões de nulidade. Primeiro, afirma que a notificação seria nula por preterição do direito de defesa,
dizendo que vários dos dispositivos capitulados são inaplicáveis, que é porque já teriam sido revogados, ou porque eles não estariam vigentes, ou porque não se aplicariam, não teriam pertinência com a autuação. E no item acréscimos legais, ela fala que a fiscalização, ela capitulou penalidades que variam de 8% a 100%, sem, contudo, indicar qual seria o percentual utilizado no cálculo da multa aplicada. Alega ainda que teve várias NFLDs aqui, porque essa alegação é porque ela foi alvo de 2 fiscalizações, sendo que nessa segunda, esse auto aqui é da segunda fiscalização, que só teve essa FNLD, até a fiscalização esclarece que a parte de segurados e a CFL 68 já teria sido lançada na fiscalização anterior pelo valor máximo, a CFL 68 não seria lançada aqui. Então, a contribuinte fala que teve uma confusão, um tumulto no lançamento, que violaria o devido processo legal, além de violar uma ordem de serviço lá de 94 do INSS, e que esse fato, além de cercear e confundir a defesa, contrariava a ordem de serviço. Ela traz ainda questões de inconstitucionalidade e ilegalidade de juros e multa que foram aplicados. Essas questões de juros e multa não são renovadas aqui no recurso. E ela requer a consideração da inconstitucionalidade da Selic, alega ainda ilegalidade da exigência de inclusão de algumas verbas que foram incluídas no lançamento, alegando que, ao contrário do que supõe a fiscalização, as verbas concedidas por meio de convenções e acordos coletivos não podem servir de armadilha contra as partes, de modo que se vejam posteriormente reféns da interpretação fiscal do conceito de salário. Então, a DRP, o Serviço Contencioso da DRP de São Paulo, à época, julgou a impugnação improcedente, e ela apresentou um recurso voluntário. Eu vou deixar de ler todas as alegações que ela traz no recurso, porque vou tratar de cada uma. Só quero registrar que esse recurso voluntário ele foi inicialmente rejeitado, porque na época estava vigente a exigência do depósito recursal. Só que o crédito foi inscrito em dívida ativa e a contribuinte ela entrou com mandado, ela apresentou uma exceção de prescritividade, porque ela tinha entrado com mandado de segurança que tinha sido concedido. A PGFN, então, já depois da Lei 11.941, né, ela cancelou a inscrição e mandou o processo para apreciação do recurso aqui pelo CARF. Então, passando ao voto, tem uma série de questões preliminares de nulidade que ela traz, que eu estou abarcando cada uma. Preliminarmente, então, ela alega que alega haver nulidade na decisão recorrida por preterição do direito de defesa, uma vez que ela alega que várias questões preliminares que ela tinha suscitado na impugnação não teriam sido apreciadas pela DRJ. Inclusive, ela fala que o julgador tem que apreciar cada uma, comentar e decidir sobre cada uma das questões que são trazidas na impugnação. Então, assim, eu estou trazendo primeiro a jurisprudência do STJ, no sentido de que todo mundo já conhece aqui, mas só repetindo que não está obrigado a analisar todos os argumentos, desde que aplicada fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia. E vou passar aqui que, ao contrário do que alega a recorrente, eu entendo que o julgador de piso ele se debruçou, sim, sobre todas as questões suscitadas, inclusive sobre a alegação de nulidade do lançamento, e concluiu que o lançamento não era nulo, conforme eu vou demonstrar aqui. A primeira questão que ela trouxe na impugnação seria a ilegalidade. A primeira questão que ela alega no recurso, que a DRJ não teria apreciado, eu até transcrevi assim, ela falou assim, relativa à ilegalidade da exigência submetida à apreciação do Poder Judiciário com exigibilidade suspensa por liminar e depósito de importâncias em litígio. Escreve nessa forma, que a DRJ não teria apreciado, mas essa questão nem mesmo foi apresentada na impugnação. Basta ler aí, a impugnação está nas folhas 31 e 46, essa questão nem mesmo foi trazida. E mesmo assim, no recurso, ela não traz nenhuma comprovação nesse sentido, algum eventual liminar ou comprovante de depósito judicial. As questões que foram apresentadas na impugnação, elas se iniciaram com a alegação de que haveria imprecisão e erros na capitulação da infração e da multa. Eu estou transcrevendo a impugnação que eu deixo de ler, mas, ao contrário do que ela afirma, a DRJ, não a DRJ, na época a SRP, né? Ela se manifestou, tá aqui isso, se manifestou sobre essa questão. Estou transcrevendo o trecho aí em que o julgador de piso ele fala que
O anexo Fundamentação Legal traz uma lista de dispositivos que fundamentam o levantamento e aplicação dos acréscimos moratórios de acordo com as competências, que limita-se a impugnante a afirmar genericamente que vários dispositivos não seriam aplicáveis a ela, mas nem mesmo expôs de forma minuciosa, nem por amostragem, quais seriam esses dispositivos. Ela traz um segundo capítulo na impugnação, que ela fala que a SRP não teria analisado também, no sentido de que houve tumulto no lançamento e violação do devido processo legal. Também estou trazendo o trecho aqui em que a autoridade julgadora de piso se manifestou sim sobre isso. Ela falou, não podem ainda ser consideradas alegações de que o fato de lavatura de diversas notificações estaria promovendo cerceamento do direito de defesa. Cada uma das notificações promovidas na TELSU foram acompanhadas de relatório fiscal, na qual são apresentados fatos geradores, objeto de cada lançamento, explicitando as razões e fatos que motivaram os levantamentos. Ela apresentou defesa a cada uma das NFLDs lavradas e destaca ainda que o enquadramento legal e a descrição dos fatos possibilitaram a compreensão da origem da agência lançada, bem como a fiscalização demonstrou claramente que os fatos lançados decorreram de informações prestadas pela empresa em folha de pagamento. Que não há nenhuma razão para a impugnante alegar cerceamento de defesa em relação aos valores que ela espontaneamente declarou em folha de pagamento, que a fiscalização tão somente considerou os referidos valores pagos como incidentes de contribuição previdenciária. Enfim, no próximo capítulo, então, ela discorre sobre constitucionalidade e legalidade dos juros, que ela também alega que não teria sido enfrentada a questão. E aqui eu trouxe aqui que a DRJ enfrentou sim, aliás, a DRP na época, né, ela enfrentou sim essa questão. Os percentuais estão rigorosamente estabelecidos na lei. No relatório Instruções para Contribuinte deixa claro que os valores e os percentuais da multa a ser aplicada de acordo com o momento processual, isso com base no artigo 35 vigente naquela época, né? Caso o contribuinte pretendesse pagar o débito dentro de 15 dias, ia cobrar 24%, depois 30%, enfim. E dessa forma equivoca-se plenamente a defendente ao afirmar que a única multa a ela aplicável seria a de 30% sobre as contribuições supostamente devidas. Então, concluindo aqui, todas as alegações foram devidamente enfrentadas e não tem que se falar em nulidade da decisão recorrida. Passando para o mérito, rapidamente, ela traz a primeira alegação de que a pretensão de incluir parcelas concedidas a título de vale-refeição na base de cálculo da contribuição padece de equívoco, pois o lançamento teria sido motivado por ter entendido a fiscalização que ela não estava inscrita no PAT. Mas isso também não é verdade, porque no relatório, o auditor, é bem explícito ao dizer que a empresa apresentou inscrição regular no PAT. Ocorre que o pagamento em espécie, mesmo que efetuado a título de alimentação, não se enquadra em nenhuma das modalidades do PAT. Então, o que motivou o lançamento não foi falta de inscrição no PAT, mas sim o fato de ter havido pagamentos reiterados em espécie a título de alimentação. Trazendo aqui a lei, né? A lei ela estabelece que somente a parcela in natura, que é quando o próprio empregador fornece a alimentação, independente da inscrição do PAT, que não integrará a base de cálculo da contribuição. A lei está aí, eu deixo te ler, que é uma matéria bem recorrente na turma, que todos já conhecem. Ainda tem uma segunda capítulo do mérito, que ela alega que o entendimento da fiscalização, qual seja que a empresa efetua pagamento em dinheiro, em rubrica intitulada Vale Refeição, já teria sido há muito reparado pela jurisprudência que admite possibilidade de substituição por valor em pecúnia, se prevista em acordo coletivo, e cita a jurisprudência. Só que a jurisprudência que ela cita aí é toda relativa a Vale Transporte. Eu acho que tem até uma confusão, porque os outros lançamentos tinham essas rubricas, né? Então ela trouxe toda uma jurisprudência, parece que copiada de outro processo, relativa a Vale Transporte, então ele não Vale Transporte não é o objeto da discussão, né? Então conforme já coloquei acima, não integra o salário de contribuição exclusivamente a parcela in natura, recebida de acordo conforme a lei, o que não é o caso aqui, né? E ela não comprovou, então ela não comprovou o contrário, né? Ela sim efetuava o pagamento em pecúnia, conforme relatado e apurado pela fiscalização com base nas folhas de pagamento, e não comprovado o contrário pela recorrente. Ela alega que o acordo coletivo, que a fiscalização, basta examinar os acordos para constatar que os mesmos tratam especificamente da permissividade do pagamento de vale-refeição e do vale-transporte, em valor correspondente a dias úteis, de forma que a conclusão da fiscalização, no sentido de que o acordo não possui
força de lei, desconsidera o artigo 144 da CLT. Acordos e convenções podem sim servir, e acordos e convenções não podem servir como armadilha contra as partes posteriormente reféns da interpretação fiscal do conceito de salário. Então, nesse aspecto, até esse artigo da CLT que ela cita, trata de abono de férias, né, que é a matéria discutida, diversa daqui discutida, e da mesma forma as emendas das decisões que ela cita são todas referentes a abono de férias. Então, o lançamento aqui se refere exclusivamente ao auxílio alimentação pago em pecúnia. Estou trazendo aqui que os acordos e convenções não se opõem à Fazenda, em vista do que dispõe o artigo 123 do CTN, e assim a convenção coletiva ela não tem força de lei, de forma que ainda que conste da mesma a possibilidade de pagamento dessas verbas que se discute, não altera a natureza frente às normas tributárias, que a contribuinte relata ainda que os valores estariam incluídos dentro daqueles previstos no item 7 da linha M do parágrafo 9º do artigo 28 do 212. O valor não se enquadra no item 7, pois não se trata de ganho eventual, é isso que paga todos os meses compreendidos no lançamento, também não se refere a qualquer abono. A hipótese prevista na linha M também ela não trouxe qualquer comprovação. E, por fim, ela alega que o governo teria editado a medida provisória 280 em 2006, que teria alterado os artigos 2º e 4º da Lei 7.418, que se aplicaria retroativamente. Mas essa lei ela também trata de vale transporte, que é matéria diversa daqui discutida. Então, estou citando alguns precedentes, né, do Conselho aqui, no mesmo sentido, da decisão que estou aqui proferida, e, em conclusão, estou votando por negar provimento ao recurso. Esse é meu voto, senhor presidente. Ok. Está bem analisado. Não sei se alguém tem algum questionamento. Se tiver, por favor, se manifeste. Vou passar a votação, então. Vou passar a palavra para o doutor Mário. Obrigado, presidente. Assunto realmente recorrente, eu acompanho a relatora. Eu também acompanho. Também acompanho. Com a relatora. Com a relatora também. Com a relatora ficou negar provimento. Então, vamos passar agora para o próximo processo. Tem 85 já, que era pauta, já entrou na pauta de hoje à tarde, então, né? E passo a palavra para a doutora Sara, se ela... 85, 86, 87, mesma empresa. Então, pode organizar a leitura. Tá. Gostaria de começar com 87, que é de principal, né? E depois, na sequência, o 85 e, por fim, o 86. Pode ser? Uhum. 87. Tá. Então, a empresa aqui, então, é SQG Empreendimentos e Construções. Então, discute-se aqui as contribuições destinadas à Seguridade Social devidas pela empresa, cota patronal, inclusive Gilrat, contribuições referente à parte dos segurados e empregados, mas que não são objetos de apropriação indébita. Até já para adiantar, no próximo processo 85, essa parte dos empregados, que é a apropriação indébita, está nesse outro processo, né? A diferença é essa. Contribuições devidas a terceiros e além de diferença de acréscimos legais em recolhimentos em atrasos efetuados pela empresa. O relatório fiscal, ele dá notícias que nos períodos e estabelecimentos discriminados acima foram observadas diferenças a menor no recolhimento efetuado pela empresa, que essas diferenças foram verificadas levando-se em conta os valores declarados na folha de pagamento e a GPS, o batimento. Também no outro item, diante da não apresentação das folhas, foi apurada a contribuição por aferição indireta. E quanto aos acréscimos legais, que ela teria procedido a alguns pagamentos em atraso, e aqui foi levantada a diferença desses acréscimos legais. Então, a contribuinte ela apresentou impugnação, onde, em síntese, ela alega que houve cobrança em valor indevido ou superior ao devido, uma vez que o crédito apurado incluiu o SAT, o seguro de acidente de trabalho, no percentual de 3%, em razão de errônea classificação da contribuinte no grau de risco grave, pois, conforme seu contrato social, sua atividade consiste exclusivamente na compra e venda de imóveis, locação, desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária ou construção de imóveis destinados à venda.
de forma que grande parte de seus empregados trabalham no setor administrativo e não na construção civil, e por isso não poderia ser adotado unicamente o grau maior de risco, fato que não foi observado pela autoridade lançadora. Alega ainda que é dever do auditor inspecionar a empresa e detectar atividades desenvolvidas em cada setor. Discorre sobre a multa aplicada. Aqui a multa foi 15%. Alega que a jurisprudência judicial vem entendendo que essa multa é excessiva e que o juros Selic não reflete o critério correto para o cálculo da multa de mora. Então, foi analisado pela DRJ de São Paulo, que jogou a impugnação improcedente. Eu trago aí a ementa. Inclusive, a DRJ falou, quanto ao SAT, que o contribuinte deve informar mensalmente, por meio da GFIP, a sua atividade preponderante e a alíquota do SAT, cientificada da decisão da DRJ, ela apresenta o presente recurso voluntário, por meio do qual ele recorre das exatas alegações já apresentadas quando da impugnação, ressaltando, mais uma vez, a parte do contrato social dela, que seria compra e venda de imóveis, locação, desmembramento, loteamento de terrenos, incorporação imobiliária ou construção de imóveis destinados à venda. Passando para o voto, o recurso é tempestivo, eu conheço dele, e conforme consta do relatório, o crédito discutido foi lançado a partir da análise dos seguintes documentos, dentre os quais, eu estou destacando aqui que foi com base na GFIP, contratos sociais e alterações também. A contribuinte se insurgiu contra os lançamentos, apresentando as mesmas teses na impugnação, quais sejam. Inicialmente, ela alega que o lançamento é nulo por ter sido aplicada a alíquota única de 3% para as contribuições, inclusive destinadas ao GILRAT, né, destinadas ao grau de incidência elaborativa GILRAT. Passando aqui para a parte amarela só, para comprovar suas alegações, ela apresenta unicamente a cópia da 12ª alteração do contrato social, datada de março de 2006. Primeiro que eu estou observando aqui, que esse documento que ela trouxe de março de 2006, né, e as competências do lançamento é de março de 2003 a dezembro de 2006. Mesmo que esse documento se prestasse a comprovação, ele se prestaria só a partir de março de 2006. Mas mesmo após abril de 2006, pelo mesmo documento, é possível verificar que a empresa desenvolve atividades, dentre outras, de construção de imóveis. E o lançamento aqui, ele foi apurado a partir da análise dos documentos apresentados pela contribuinte à fiscalização, dentre os quais a GFIP. Note-se que quando da fiscalização, a empresa já tinha sido intimada a apresentar os contratos sociais e alterações, de forma que a fiscalização já detinha conhecimento do documento que ela alega que comprovaria não está sujeita ao SAT de 3%. Eu trago aí algumas considerações sobre o SAT, e ao tratar da matéria, a DRJ assim se manifestou. É responsabilidade do contribuinte determinar sua atividade econômica preponderante por meio de critérios estabelecidos pelo artigo 86 da IN 3 de 2005, que estava vigente na época, e efetuar mensalmente o autoenquadramento no correspondente grau de risco, conforme a relação de atividades preponderantes a partir da CNAE, prevista no anexo 5 do decreto. Vale ressaltar que, em sua impugnação, o contribuinte não apresentou elementos novos aos autos comprovatórios da atividade econômica preponderante, diferente daquela declarada por meio da GFIP. A IN3, ela orientava nesse sentido, né? Vou deixar de ler, que eu orientava que o enquadramento no grau de risco é de responsabilidade da empresa, devendo ser feito mensalmente. No mesmo sentido, o decreto, que eu estou transcrevendo aqui. Então, o lançamento ele teve por base o autoenquadramento feito pela própria contribuinte na GFIP em relação às atividades que desenvolvia preponderantemente. Eu ainda estou trazendo aqui, porque foi uma questão que a DRJ também levantou, que se você consultar no sítio da Receita, né, o CNPJ dela é construções de edifícios, atividades secundárias dela é construção de instalações esportivas e recreativas. A súmula 351 do STJ, ela firmou o entendimento que a alíquota do SAT é aferida por grau de risco em cada empresa individualizada pelo CNPJ ou pelo grau de risco da atividade preponderante. Os lançamentos dessa empresa foram efetuados num CNPJ único e também em 15 matrículas SEI. Como a atividade preponderante dela como a atividade principal dela, segundo o CNPJ, é construção civil,
Então, infere-se que as matrículas 6, elas são de obras de construção civil, cujo grau de risco é realmente 3, de acordo com para grande parte do setor, de acordo com o anexo 5 do decreto 3.048. De forma que, diante da não comprovação em contrário, correta a alíquota aplicada. E mesmo em relação ao lançamento do CNPJ, caberia ela promover seu correto enquadramento, conforme sua atividade preponderante, que ocupasse o maior número de segurados ali empregados no período fiscalizado. Caso houvesse erro, caberia ela retificar as informações prestadas, o que não fez, mas resume-se a alegar que o percentual deveria ser 3, que o percentual 3 está incorreto, e nem mesmo indica qual percentual entende devido. Então, à vista do exposto, eu entendo que o lançamento não é nulo e deve ser mantido na íntegra. Ela continua ainda na alegação das multas e dos juros, que a multa aplicada de 15% é excessiva e que os juros não refletem critério correto para cálculo da mora, pois alcançada de acordo com a conveniência do mercado financeiro. Em relação à multa, eu transcrevi aqui o que a DRJ já trouxe, embora a gente também tenha sempre decidido nesse sentido, né, que a multa ela foi aplicada em conformidade com a lei da época, varia de acordo com a fase que se encontra o processo, que a aplicação é automática e não destina a punir o infrator, não, então, inatacável, portanto, a legalidade da sua aplicação. A lei trouxe também a disciplina que está na lei, só copiando aqui o que a lei disciplinava, né? Então, a aplicação da multa se deu nos estados termos da lei, e estou citando a súmula 2, se o CARF não é competente, né, para se pronunciar sobre inconstitucionalidade, e sobre os juros eu estou citando a súmula 4. Eu deixei aí em vermelho, porque discutir com a turma se é necessário aqui a gente citar a aplicação retroativa, uma vez que a multa aqui foi 15%. E aplicação retroativa aqui não... Mas eu não sei, acho que não compete a gente fazer os cálculos aqui, né? Mas então estou citando a súmula 119, porque teve alteração legal para que seja na execução do acórdão observada a retroatividade benigna, né? E se mais benigna, aplicar essa multa mais benigna. E, então, em conclusão, eu estou negando o provimento ao recurso. Ok. Eu acho que pode manter, porque aqui fala a soma das multas, né, principal e acessória. Então, como tem acessórios também, né, então pode ser que chegue mais de 75. Tem acessória? Qual que é acessória? Aqui foi só, tem acessório CFL 35, não é 68, não. Porque neste auto não foi aplicado CFL 68, que a fiscalização ela relata que na primeira fiscalização do mesmo período, a multa da CFL 68 já teria sido aplicada pelo valor máximo. Mas eu pensei em deixar também porque a gente não vai fazer a conta aqui, né? Vai fazer a conta, vai ser quem vai executá-la na ponta. Eu entendi, já houve um outro auto aí que foi 68? Foi até por isso que ela alega que confusão. Já teve uma outra fiscalização em que se apurou a multa da CFL 68, né, por não declarar em GFIP, e o fiscal, nesse auto, ele relata que não vai lançar a multa CFL 68, porque ela já teria sido aplicada pelo valor máximo. Essa fiscalização ela se resumiu exclusivamente a esse auto e a dos segurados, e é uma CFL 35, porque não apresentou documento. A gente pode ler isso lá no relatório fiscal, onde ele... Deixa eu ver se eu citei a página. Até coloquei no relatório. Não,
Acho que eu fiz. Desculpa, Rony, acho que eu fiz uma confusão. É o processo anterior que era da confusão. Aqui eu estou vendo. Não, aqui não. Desculpa, não. Retire o que eu disse, mas aqui foi só essa parte da confusão dos lançamentos foi no processo anterior. Mas aqui, enfim. Eu estranhei os 15%, porque não é usual, tá? Eu vi aqui no artigo 35, inciso 2, B, da Lei 8.212, o 15%, é quando eles pagam após o 15º dia do recebimento da notificação, porque a multa de uma hora era graduada de acordo com o momento digamos assim, se fosse pago logo depois da notificação, se era depois da notificação 15 dias, depois era toda graduada, né? Era de uma hora, até chegar a 100%, né, quando inscrito. Assim, era bem diferente da nossa. Então, em tese, essa parte aí... Eu até trouxe aí o artigo 35 no voto, né? 15% após o 15º dia do recebimento da notificação. Agora, eu te pergunto o seguinte, são os mesmos fatos geradores, você disse que foi lavrada uma CFL 68 em outro processo, mas é relativo a esses mesmos fatos geradores, senão não tem cabimento, assim, a gente não sabe se por esse período houve uma multa. Ele pede, o que ele pede? Ele pede, em relação à multa, ele pede, deixa eu ver aqui. Em relação à multa, ele fala que é abusiva, que é excessiva, e que deveria ser reduzido para 10%. Tá. Discorre sobre a multa de 15%, alegando que a jurisprudência vem entendendo ser excessiva. E eu não coloquei aqui, mas ele coloca no voto que ele acha que a jurisprudência tem julgado que tem que ser 10% Tá. Mas ele só alega ser excessivo. Mas assim, então, repito, eu pergunto, as acessórias, o lançamento de acessórios que existe, para aplicar o SUM 919, tem que ter um lançamento de obrigação acessória relativo a esses mesmos fatos geradores, né? Senão não tem sentido, né? Tem ou não tem? Você sabe se tem ou não tem? Não sei. Porque o que tem comigo é uma CFL 35, né? 35 não depende. Não depende, assim. Então, não sei. Então, eu acho... ela depende de uma maneira, assim... a 35 ela não é vinculada à declaração propriamente, né? Declarar e tal. Então, assim, eu acho que não cabe muito, não. A gente está... Sônia, Sara, eu acho que não tem por que botar isso aí, não. Só enfrenta o que ele alegou mesmo. A gente não sabe se existe, se não existe, se... Então, eu vou tirar. Eu acho que não tem por quê. Normalmente é assim, né? A gente sabe que existe um acessório. Mesmo que a gente não está julgando nesse mesmo momento, a gente tem alguma informação dentro do processo que existe foi feito no lançamento de 68, a gente descobre que tem no CARF, agora a gente não sabe aqui se tem ou se não tem. Aí vai lançar aí, acho que fica um pouco perdido. Tá bom, então eu tirei essa parte em vermelho. Tá. Já era só isso, fica aberto aí o debate. E... Senão, eu já passo, então, para o doutor Mário Hermes. Com a palavra, Mário. Acompanhe o voto da relatora, Pedro. Eu também acompanho. Também acompanho. Também acompanho o voto da relatora. Também acompanho. Também acompanho. Também acompanho, então ficou negado provimento ao recurso. E no 87, qual seria o próximo, Sara? Microfone. Desculpa, 85? O 85 é a mesma fiscalização, só que a parte dos segurados retidos e não recolhidos, né? É a parte que a empresa reteve e não recolheu dos segurados, mas aqui o contribuinte ele se limita a trazer alegações relativas à multa e aos juros. Ele nem contesta o lançamento, até porque não tem a outra questão, né? Então, assim, já passando, então, feitas essas colocações, eu também vou tirar, então, aquela parte lá em vermelho. Eu trouxe as mesmas colocações sobre a multa, né? A discussão gira só em torno dos acréscimos moratórios. Eu já li toda a parte da discussão em torno da multa que eu já trouxe, e vou tirar essa parte da aplicação das súmulas CARF 119. Então, a multa foi aplicada em conformidade com a legislação, o CARF não pode se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei, os juros cobrados pela Selic também já tem a súmula CARF número 4,
e eu estou negando provimento ao recurso. Ok. Acho que podemos passar a votação, então, né? Mesmo caso. Mário, como vota? Acompanha a relatora. Também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Com a relatora. Com o relator também. Também com a relatora. Então, ficou negado provimento ao recurso para o item 85, né? 85, isso. Vamos ao 86. 86 é uma CFL 35, nessa mesma empresa. Não apresentação de todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da Previdência Social. Esse é o motivo da... Desculpe que eu vou precisar depois fazer um ajustezinho, que tem 2 errinhos na emenda, né? Então, o contribuinte deixou de prestar todas as informações cadastrais de interesse da Previdência. Aqui, no caso, ele deixou de informar os endereços residenciais dos sócios José Carone e Flávio Luiz. Não informou durante o período de fiscalização, mesmo intimado. E por isso foi aplicada a multa do artigo 32, inciso 3, o valor da multa era 11 mil e alguma coisa. Esse valor foi elevado 2 vezes por ter a empresa incorrido em reincidência genérica, passando ao total de 23.900. Foram respeitados os limites legais e os valores foram atualizados pela portaria vigente na época. A contribuinte, ela apresentou a impugnação alegando simplesmente que não se recusou a prestar os endereços dos sócios. Tanto é que, com o intuito de comprovar que ela queria cooperar com a fiscalização, ela apresentou novamente. Ela apresenta novamente, ela alega, né? Quando dá impugnação. Mas a DRJ, ela rejeitou por unanimidade, ela jogou a impugnação improcedente. E no recurso, ela traz exatamente a mesma alegação, que ela teria apresentado os endereços, tanto é que ela apresenta de novamente. Então, passando para o voto, não tendo recorrente apresentado qualquer prova ou alegação diferente daquela já apresentada quando da impugnação, adota e reproduz os fundamentos da decisão de primeira instância nos termos do artigo 57 do RICARF. Vou ler alguns trechinhos bem rápido, em que pese a alegação do contribuinte este não ter o condão de ilidir o procedimento fiscal, vez que a falta não pode ser sanada após o encerramento da ação fiscal. A apresentação dos documentos e a prestação de todos os esclarecimentos necessários à fiscalização tem sua utilidade definida dentro de um determinado contexto, que é o procedimento fiscal. A partir do momento em que este é concluído, não há mais como corrigir a falta pela não exibição dos documentos, pois o prejuízo tornou-se irreversível. Corrigir a falta não é somente fazer o contrário do que se deixou de fazer anteriormente, é também desfazer o prejuízo causado pela atitude anterior. E o prejuízo aqui não pode ser desfeito, pois a eventual apresentação dos documentos e a prestação de todos os esclarecimentos não entregues quando solicitado pelo auditor ocorreu após o encerramento da ação fiscal. No caso de não exibição de documentos e da não prestação dos esclarecimentos necessários à fiscalização, entregue extemporâneo não corrige a falta e a multa aplicada deve ser mantida para coibir conduta diversa da norma. Portanto, conforme relatado pelo auditor e não provado o contrário, falta da empresa ter deixado de prestar as informações, quais sejam os endereços dos sócios, configurou sem dúvida infração ao disposto, artigo 32, inciso 3 da 812, e eu estou transcrevendo aí os dispositivos e não é mais possível a correção da falta, de forma que o lançamento deve ser mantido e voto por negar provimento ao recurso. Bastante claro, né? Alguma dúvida? Eu estou uma dúvidazinha aqui. Deixa eu pedir um minutinho aqui. Tem algum local onde está provado que ele deixou de atender essa intimação? Você lembra se foi intimado especificamente? Ele foi intimado. Mário, ele foi, mas eu não anotei as folhas. Se você pegar aí o tal do Repleg, né? Não, o relatório de vínculos, tem ali o nome do sócio e o endereço deles, na página 6 do lançamento. Teria de ver, né? Porque pode ser ter pego do próprio cadastro, né? Da Receita. Isso, é. Então... Ele falou que entregou. A fiscalização falou que ele não entregou. Então, saber se onde está aprovado que ele... Ah, tá. Aqui na página 10, folha 10, né? Comprova a residência dos representantes legais. Rafael, Francisco Carone e Flávio Luiz Candian. São esses, né? Isso, né, Carlos? Isso. Esses dois. Desculpa, eu estava tentando abrir aqui, mas
Eu tenho um problema com o PDF. Tem intimação, então já facilita, né? Na impugnação só que ele apresenta, né? Só na impugnação. Isso. Eu lembro que eu verifiquei, mas eu falhei de não anotar as páginas e eu estou com um problema sério com o PDF. Toda vez que eu vou abrir, ele trava. Tem que fazer uma atualização. Você tem que deixar o PDF já aberto, né? Já aberto e abrir só o arquivo específico. Aí a primeira vez trava, nas outras não trava. Pelo menos comigo funciona assim. Pois é. Mas agora abriu. Tem intimação, acho que eu acompanho a relatora, presidente. Eu também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Acompanho. Também acompanho, relatora. Também acompanho. Então, ficou negado provimento para o item 86. Agradeço a doutora Sara. A gente encerrou a pauta da tarde de hoje. A gente tem um processo aí com vistas de mesa, né? Do doutor Mário, item 59. É um processo da minha relatoria. O doutor Mário pode ser analisado agora? Ou... Sim, já posso. Sim, então, repetindo aqui, na verdade, foi omissão de rendimento, só vou recordar o caso, omissão de rendimento de atividade rural, num caso que tem cônjuges, e teve uma parte que é a omissão de rendimentos e despesas da atividade rural. As despesas da atividade rural, ele não... eu estou mantendo aqui, na verdade, era um veículo automotor aqui. Para começar, deixa eu só ver uma coisinha. Já na DRJ, ela já tinha corrigido parcialmente, acatado o pleito do contribuinte parcialmente. Então, aceitou o arbitramento no resultado do percentual de 20% da receita bruta num dos anos, né? Não no outro. E também tinha feito uma correção lá do desconto simplificado relativo ao ano seguinte, 2008. E aí o contribuinte, ele basicamente, ele queria aproveitar as despesas no ano que foi arbitrado, mas aí não dá, porque ou escolhe o arbitramento ou apuração pela confronto receita-despesa. Né? Não dá para ter os dois, o melhor dos mundos, então eu estou rejeitando. Também as despesas do veículo, né? Entendo que não houve prova de que era para atividade rural. Tá? E em relação aí, ficou a dúvida, que eu acho que foi o ponto que suscitou mais a vista do omissão de rendimentos. Que era a questão da omissão de rendimentos, né? O que aconteceu, ele é casado no regime geral, né? Regime comum de bens, né? Então, 50%, como é um parcial, né? Que se chama, aí, comum, parcial, que é 50% para cada um dos bens, a não ser que haja uma especificação para um determinado bem que tem um regime, uma diferenciação, né, de propriedade, mas que eu tenha visto nos autos não é esse o caso. E aí ele, ao invés de fazer esses 50%, aí a minha interpretação aqui, né, no caso desses artigos aí do decreto, é que ele pode optar pelos 50% ou 100%. Agora não pode estar 62 para 1, 37 para 8. A legislação ele faz uma opção disso, salvo se realmente o bem tiver ser uma parte de um e uma parte de outro, né? E na verdade aí ele alocou os rendimentos da atividade rural, praticamente todos, né, 90%, 95%, dependendo do ano, com rendimentos seus, né? E 5% para Maria Helena, né, que foi 10%, 5%. A fiscalização glosou, dizendo que isso não tinha base legal, essa distribuição de rendimentos com base nesse ponto sua, né, como se fala aqui, né, tipo, ao seu alvitre, né, e aí o que acontece? Mas aí ela atribuiu porque ela achou que o contribuinte estava querendo se beneficiar de uma maneira do arbitramento e tal, ela resolveu, não, então vamos fazer 100%, vai ficar 100% para o contribuinte, né? E eu entendo que, se você considera o rateio que o contribuinte fez, tem que ser aplicado o regime geral, não assim, essas outras considerações, a meu ver, não eram pertinentes. Então, eu estou, como houve um erro aí, a meu ver, né, nesse arbitramento por parte da fiscalização,
atribuindo 100% para o contribuinte, porque ela diz que não houve manifestação do cônjuge através de suas de PF pela tributação na 50%, na proporção de 50%, mas 50% é o regime geral, né? Assim, justamente é o regime de por 100% que é a exceção. Botar tudo, se é um bem comum, atribuir tudo para um dos cônjuges só é justamente a situação de exceção. É isso, então eu realmente estou desconstituindo, eu acho que houve um erro básico aí na autuação, e eu acho que a visão da EJ também não é adequada, então eu estou excluindo esse lançamento só na atividade rural, né? E eu estou mantendo as despesas. Eu passo a palavra para o Mário. Mas em síntese é isso. Ok, obrigado, presidente. Não, eu olhei com mais calma e realmente eu fiquei meio na dúvida quanto a forma que foi adotada, tanto por um, por outro e pelo próprio contribuinte, né? O resultado seria praticamente o mesmo, se considerasse os 85, 95, ele ofereceu 90% e 10%. O que a fiscalização fez, ela desconsiderou o que a esposa declarou e jogou tudo na conta do autuado aí, né? E aí ficou desproporcional. Eu acompanho seu voto, presidente. Eu acompanho também, Rony. Acompanho. Eu também acompanho. Eu também estou acompanhando. Também acompanho. Também acompanho. Acompanho também. Então, ficou, por unidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, para que seja excluída do lançamento a infração de omissão de receitas de atividade rural. A gente tem... Bom, a gente já proclamou, né? Tem o 18, que saiu com vistas, mas já proclamou já, não tem problema, ele fica com vistas mesmo. Então, vamos encerrar. Eu vou fazer aqui, vou pedir para encerrar a gravação, tá? Conseguimos concluir aqui a votação de todos os processos, ficou só um em vistas. Peço para a Amanda, então, encerrar a gravação também, o doutor Mário, nosso DKP, né?